Oi pessoal, bem-vindos aqui ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia para vocês. A psicografia de hoje vai trazer um tema muito interessante. Muitas vezes a gente se pergunta sempre por que as coisas acontecem com a gente, fica revoltado quando as situações saem do nosso controle, né? Quando as coisas dão errado, culpa Deus e o mundo, as outras pessoas, sempre fica na revolta. A psicografia de hoje vai nos trazer um pouco desse lado para a gente refletir sobre isso, sobre essas atitudes, entender se realmente as coisas não têm um porquê de acontecer. Então eu quero muito que vocês prestem bastante atenção na psicografia de hoje, para vocês tirarem um ensinamento verdadeiro que vai fazer diferença na vida de vocês. O espírito que ditou essa psicografia se chama Elizabeth. A psicografia de hoje se chama Deus faz tudo perfeito. Por isso, a gente deve confiar e não sofrer em demasia. Ela foi psicografada pela médium Paula Alves e eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo o link do site para vocês lerem com mais calma a psicografia de hoje e também outros materiais para agregar no conhecimento espiritual de vocês que tem lá no site também. E meus amados, lembrando que aqui embaixo na legenda do vídeo também vai ter um link para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp. Lembrando a todos que eu sou uma terapeuta espiritual, trabalho com a apometria, que é uma técnica que a gente faz desobsessões espirituais, trabalhando em conjunto com os mentores de luz, com os espíritos de luz, para ajudar em todo esse trabalho de desobsessão, de espíritos desencarnados que podem estar aí travando a sua vida, vampirizando as suas energias. Também trabalhamos com a retirada de implantes espirituais que estão causando dor, desconforto, abrindo buracos no seu campo espiritual que facilitam o processo de obsessão, e também aquelas energias de feitiço, magia, que podem ser enviadas por outras pessoas. E tudo isso, pessoal, todo esse acúmulo de energia negativa que muitas vezes a gente carrega e nem sabe, é a verdadeira causa da depressão, da ansiedade, do que está te causando desânimo, cansaço excessivo, insônia. Tudo isso, pessoal, pode ter raiz no plano espiritual e você nem sabe que, na verdade, todos esses desequilíbrios que você sente no seu dia a dia têm raiz no espiritual. Então, se você quer saber como funciona um pouco mais a apometria, não deixe de clicar no link aqui embaixo para conversar comigo e a gente entender a sua situação e eu te explicar certinho como funciona a apometria. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente traz aqui no canal, nenhum conteúdo da nossa comunidade, onde a gente explica também mais sobre a apometria. Então, se inscrevam, curtam esse vídeo também para nos ajudar. Agora vamos para o relato. Aquela barriga era toda a minha vida. Eu sempre almejei ser mãe. Sempre sonhei com o dia em que cuidaria de um pequenino ser e poderia ofertar a ele todo o meu amor. Tive muita sorte quando encontrei o Rafael e nos unimos em matrimônio. Meu esposo fazia tudo por mim e tínhamos um relacionamento de cumplicidade e amor. Mas, nos primeiros meses de gravidez, percebi que não era tão fácil assim gerar um ser. Eu senti enjoos e tive descompensações que me fizeram desfalecer. Eu pensei que não iria suportar tantas idas ao médico, mas achei que tudo passaria em alguns meses e eu teria meu presente nos braços. Superei, mas tive receio que minha felicidade não duraria para sempre. Sabe quando você quer muito uma coisa e teme não tê-la? Eu queria tanto aquele filho que não poderia suportar sua perda. Tomava as maiores precauções para proteger minha barriga. Foi a época em que mais cuidei da minha saúde.
tudo para que meu bebê tivesse plena saúde e conforto no meu ventre. Os meses se seguiram e eu, passando mal, fiz alguns exames e o médico me trouxe uma notícia que me deixou perplexa. O bebê corria risco de vida. Mas como? Eu fazia de tudo para protegê-lo. Ele disse que eu tinha que fazer repouso. Não deveria me emocionar em demasia, mas isto bastou para que eu ficasse desesperada. Tive que aguardar o passar do tempo, imensa ansiedade para saber como estava meu filho. Afinal, os exames não eram tão sofisticados naquela época. Mas o que eu mais temia aconteceu. O dia do parto chegou. Nós sofremos muito e ainda assim tive a notícia mais dolorosa da minha vida. O meu bebê era anencéfalo. Ele não poderia suportar a vida por um longo período de tempo. O médico não sabia prever, mas poderia viver algumas horas apenas. Eu queria comigo. Olhei para ele e vi que era disforme, um rosto contorcido. Tinha dificuldade para respirar. Sofria o pobrezinho e eu sofri com ele. Era como se ainda estivéssemos ligados. Eu sentia que ele estava sofrendo e eu não desejava ver meu bebezinho sofrer. Eu chorei tanto, pedi a Deus que o encaminhasse. Eu queria tê-lo comigo, mas não sofrendo sem condições de viver ou de apenas respirar. Fiquei ao lado da incubadora. O tempo que durou parecia a vida toda, longa à espera de sei lá o que pudesse aliviá-lo. A morte chega como um bálsamo. Naquele momento, vi como se fosse uma libertação. Claro que sofri de um desespero, de uma frustração, de um abandono. Foram 8 meses sentindo aquele filho e sendo com ele uma mãe que o desejava. De repente, perdê-lo doeu muito, mas o egoísmo não poderia imperar naquela situação e agradeci a Deus quando o vi silenciar. Eu passei a vida toda me questionando por que meu bebê deveria passar por tudo aquilo. Eu me culpei achando que fosse por algum erro meu, como se fosse castigo. Eu consegui outros filhos que me trouxeram muita felicidade. Eu os amo demais. Mas quando cheguei aqui, só quis saber por que vivi aquilo e o que aconteceu dele. Meu filho estava aqui à minha espera e me abraçou. Em forma de homem maduro e experiente, me explicou que precisava muito daquele ventre e daquele corpo deformado para que pudesse reestruturar seu corpo perispiritual. Isso porque, por imprudência, havia danificado, causando perturbações psíquicas que careciam de intensa atenção. Ele me agradeceu por toda emanação de amor. Disse que, depois daquilo, ainda necessitou de outros ventres para adquirir aquela forma perfeita e que, neste momento, pode se preparar para retornar. Ele me perguntou se eu poderia recebê-lo e eu fiquei tão feliz. Já traçamos planos futuros e eu espero retornar em breve para auxiliá-lo. Deus faz tudo perfeito, por isso a gente deve confiar e não sofrer em demasia. Elizabeth. Conclusão. Pessoal, na psicografia de hoje, nós vimos o quanto nada é por acaso.
tudo que acontece na nossa vida tem um porquê de ser. Muitas vezes a gente sempre fica revoltado com as situações que acontecem na vida, com as dificuldades, os problemas, os sofrimentos. E será mesmo que a gente precisa dessa revolta? Com certeza não. Porque se a gente colocasse na cabeça que tudo que acontece tem um porquê, que tudo é justo, que as coisas acontecem por algo maior, a gente tiraria esse peso das costas, a gente tiraria essa pressão e essa culpa também, de ficar sempre procurando culpado, sempre ficar revoltado quando as coisas não saem conforme o nosso ego quer. Cada um de nós tem uma experiência a passar. A minha experiência não é igual à de vocês, assim como a experiência dessa moça, da Elizabeth, não era igual à experiência do bebê que ela estava esperando. O espírito que ia reencarnar naquele corpinho precisava passar por aquela experiência por consequência de atitudes que ele fez antes, nas vidas passadas, por negligência ao corpo físico dele. Por ter destruído a forma perispiritual dele, ele precisava passar por aquelas experiências dolorosas, experiências que foram necessárias para que ele pudesse se reconstituir. Às vezes a dor é para nos reconstituir. A gente sempre acha que a dor é nossa inimiga, que ela vem para machucar a gente, como o mal. Mas a dor não é o mal, ela é uma ferramenta necessária para a gente evoluir, passar por situações que vão nos proporcionar lá na frente experiências melhores, experiências positivas. Como o próprio nome dessa psicografia diz, Deus faz tudo perfeito. A espiritualidade tem o controle de tudo. E por mais que hoje você esteja vivendo uma experiência que você se pergunta por que isso está acontecendo comigo, uma hora, por mais que você não entenda hoje o porquê, você vai encontrar esse porquê. Quantas vezes a gente não xinga quando algo dá errado, passa um tempo e a gente percebe, nossa, se tivesse acontecido tal coisa que eu queria que acontecesse, eu sofreria essa consequência pior do que a consequência que eu sofri antes. Não acontece isso? Quantas vezes a gente não fica preso no engarrafamento no trânsito, por exemplo, e a gente fica estressado, fica bravo, porque aquilo aconteceu, o engarrafamento aconteceu, mas se você não tivesse ficado preso naquele engarrafamento, será que você não teria se envolvido num acidente de trânsito lá na frente? Às vezes a gente sempre está revoltado com tudo, quer descontar tudo em todos. E isso é uma atitude errada, é uma atitude egoísta, que a gente não tem que fazer para ficar procurando picuinha, ficar procurando briga. Aprenda a respeitar o fluxo das coisas. As coisas têm um fluxo natural de acontecimentos. E se você entra nesse fluxo, aprende a viver no fluxo do universo, as coisas começam a acontecer de maneira positiva para você. Você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Pessoal, não adianta a gente querer criar culpados para as situações, culpar a espiritualidade sobre certas situações. A gente sempre procura o culpado. Quando não entendemos do lado espiritual, procuramos outras pessoas para culpar, às vezes familiares, pai, mãe, marido, filhos. Quando a gente entende da religião, às vezes a gente sempre coloca a culpa no diabo. E quando a gente passa a perceber a realidade espiritual, a gente quer colocar a culpa daí na espiritualidade. Porque a espiritualidade quer que eu sofra, quer que isso aconteça. E isso, pessoal, é muito errado. Pare de procurar culpados para os seus problemas. Você é o culpado de todos os seus problemas. Isso que eu estou falando aqui é um pouco forte? Sim, é forte. E eu não estou falando para você ficar se martirizando, se torturando, de a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Não, também não é para ficar assim. Mas aceitar que tudo que acontece é consequência de um ato que você fez ou numa vida passada ou nessa encarnação mesmo no passado, é uma aceitação que te traz paz. Paz para entender que, tudo bem, eu estou vivendo isso
porque eu preciso viver isso para corrigir certo erro ou para aprender certas coisas. E isso, pessoal, traz uma libertação para a nossa consciência, faz a gente entender e suavizar esse peso nas costas, esse peso que a gente carrega nos ombros. Uma hora você vai entender o porquê das coisas, desde que você não se apegue a isso. Se apegar a situações, criar expectativas perante as coisas, é o que faz a gente se frustrar quando as coisas dão errado, quando as coisas não saem da maneira que nós planejamos. Então, pessoal, essa é a verdadeira importância de saber que tudo na vida acontece por um porquê. Tem um porquê. Mesmo que você não saiba agora, aceite que você não saiba, mas tente procurar saber o porquê. Não de maneira frenética, desesperada, mas uma hora a gente sempre encontra as respostas para as nossas dúvidas. Do mesmo jeito que nenhuma oração fica sem resposta, nenhuma pergunta fica sem resposta. Tudo chega na hora certa, no momento que você tiver a compreensão, a consciência necessária para entender aquela situação sem revolta, sem brigas. Gostaria muito que todos vocês refletissem sobre essa psicografia, sobre o ensinamento que essa psicografia traz, sobre como a gente deve esperar com paciência pelas respostas e aceitar que tudo acontece por um acaso. Por mais dolorido que sejam as situações que a gente vive, tem um porquê. E também a maneira que você reage a essas situações vai ditar se você vai sofrer ou não com isso. Pensem sobre isso, se precisar, vejam de novo essa psicografia, lembrando novamente que eu vou deixar aqui embaixo na legenda do vídeo o site para vocês entrarem, lerem essa psicografia com mais calma, entenderem, tirarem ensinamentos verdadeiros que vão fazer diferença na vida de vocês. E meus amores, lembrando que quem quiser conversar comigo para saber mais sobre a técnica da apometria, para encontrar uma ferramenta espiritual para ajudar você a passar pelas suas dificuldades, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link também para entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Se você gostou da psicografia de hoje, não deixa de curtir esse vídeo, de comentar, compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a essa mensagem se espalhar também para outras pessoas. Gratidão, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.